Ok, pessoal, está acontecendo uma coisa muito estranha agora. Uma jovem sem absolutamente nenhuma qualificação profissional foi colocada no topo de uma organização de caridade. Essa organização arrecadou mais de US$ 250 milhões no ano passado. E a mídia está dizendo que você não tem o direito de saber ou de perguntar nada sobre ela. O argumento apresentado é que o marido dela foi assassinado, portanto, ela teria o direito de assumir o cargo. E apesar do fato de que a Turning Point USA é literalmente uma instituição de caridade e, portanto, nem sequer precisa pagar impostos sobre esse mais de US$ 250 milhões ou pagar impostos sobre os supostos bilhões futuros que deve arrecadar graças a um acordo com um homem chamado Pierre. Esses comentaristas estão alegando que o público simplesmente querendo garantir que a pessoa que está comandando essa organização seja, sei lá, no mínimo moderadamente honesta sobre quem ela diz ser. Não, essa investigação faz de você um monstro. Então, acho que o seu trabalho é ir para o trabalho. Das 9 às 5, receber uma enxurrada de e-mails e mensagens de texto não solicitados. Lembrando você de que Charlie Kirk, o homem inocente que você viu ser executado em plena luz do dia ao vivo, você deve se lembrar de que era ela, Charlie. Meu Charlie precisa da sua ajuda. Aqui está como você pode nos dar seu 401k e sua casa. Os e-mails têm chegado à sua caixa de entrada em uma frequência alarmante, dizendo coisas assim. Praticamente nada do que os federais estão nos dizendo sobre o assassinato dele faz algum sentido objetivo. Mas se você está se sentindo estranho em relação a tudo isso, você é constantemente lembrado de que ela é uma viúva enlutada. Ela é uma viúva enlutada. Essa frase, na minha opinião, é o confie na ciência deste ano. Ela é uma viúva enlutada. A grande mídia, claro, com insinuações sionistas, está basicamente dizendo para você arregaçar as mangas e tomar a vacina de novo, otários. Tyler Robinson fez isso. Erika Kirk está de luto. Por favor, permita que ela faça isso na privacidade da instituição de caridade bilionária que ela assumiu. Lembra quando eles fizeram aquele negócio do distanciamento social de 2 metros? Eles lançaram esse feitiço. Deixe seu avô morrer sozinho no hospital. Se você deseja ver sua avó neste dia de ação de graças, é porque você é um demônio saído dos portões do inferno. Sim. Resista aos seus instintos humanos. Obedeça ao governo. É o mesmo tipo de mensagem, o mesmo tipo de manipulação emocional, só que é um novo ano. Ainda tem dúvidas ou preocupações sobre quem é Erika Kirk e por que ela parece ter mentido tantas vezes em depoimentos públicos? Bem, você é Satanás e eu lamento que você seja. E também gostaria de lembrar que você está destruindo o legado do Charlie. Agora, é muito importante que eu lembre você de que nós nem sequer dissemos nada ainda. Um trailer de 2 minutos resultou em um dos ataques de relações públicas mais agressivos e preventivos que eu já vi. Eles postaram fotos da filha bebê do meu empresário, da minha maquiadora, de membros da minha família. Muitas mensagens de voz do meu produtor. Ok, bem, isso inicialmente era para ser apenas 3 episódios. Agora estou pensando em uma segunda e uma terceira temporada. Porque se você ainda não me entendeu direito, ou não pensou em como chegamos até aqui, eu não gosto disso. Quando pessoas inocentes são alvo de ataques e, em raras ocasiões, levam um tiro no pescoço em plena luz do dia. Ninguém sequer piscou. Quando séries investigativas inteiras e livros foram escritos sobre Hillary Clinton, Michelle Obama, Meghan Markle, porque elas são figuras públicas. Eu basicamente aguentei 10 anos na política, com exposições e investigações incessantes sobre meu passado, mas dizem que a Erika é, de alguma forma, intocável. Deixe-me te dizer uma coisa. A verdade não precisa de uma campanha de relações públicas de milhões de dólares. Ela também não teme ser examinada. Então, bem-vindo ao Bride of Charlie. Não temos nada a esconder. Por onde devemos começar essa história? Acho que talvez com uma declaração geral. Tem algo errado com Erika Kirk. E apesar de uma campanha de influência extremamente agressiva, que em certo momento até incluiu uma carta assinada do secretário do Tesouro nos assegurando que a Turning Point é uma organização exemplar, totalmente correta. E apesar, além disso, de uma enxurrada de homens homossexuais fazendo vídeos exageradamente dramáticos sobre o puro mal, puro mal. Ah, não é assassinato em massa de crianças. O puro mal é investigar alguém no comando de uma empresa bilionária.
Apesar de tudo isso, o público continua não convencido de que ela é simplesmente uma viúva enlutada, porque ela não é simplesmente uma viúva enlutada, ela também é a CEO e presidente de uma organização. Na verdade, durante nossa preparação para esta série, uma jornalista investigativa chamada Elizabeth Lane viralizou no X porque o que ela escreveu sobre Erika foi brilhante. Foi simplesmente brilhante, objetivamente. Deu voz ao que milhões de pessoas ao redor do mundo sentiam, mas não sabiam exatamente como expressar. E eu vou ler para vocês as palavras dela na íntegra porque acho que isso é muito importante, ok? Elizabeth Lane escreveu: "Vou ser direta. Cheguei ao ponto em que acho Erika Kirk profundamente perturbadora, não por causa de rumores ou fofocas, mas por padrões de comportamento consistentes e observáveis. Para deixar claro, tudo o que digo neste post é minha opinião. Não estou dizendo que isso é um fato, estou dizendo que é isso que eu penso sobre quem é Erika Kirk. Eu venho do mundo da atuação e da moda. Passei anos rodeada por interesseiros, oportunistas e fúteis que usam relações como degraus de uma escada. Foi por isso que deixei esse mundo. A maioria dessas pessoas é superficial e inofensiva. Algumas são perigosas. Erika usa os outros como degraus através de sua ambição calculada e performática. Acredito que ela possa ser uma psicopata. O que se destaca imediatamente é a reação que ela provoca nas outras pessoas, algo muito comum em psicopatas. De modo geral, inclusive entre pessoas que a apoiam publicamente, a reação em particular é a mesma. Eu não consigo assisti-la. Não é uma crítica, é apenas um desconforto físico. As pessoas desligam entrevistas porque a apresentação parece tão artificial que se torna insuportável. Deixe-me explicar. Esse tipo de resposta não acontece por acaso e não acontece com frequência. Pesquisas em psicologia mostram que os seres humanos são altamente sensíveis à incongruência emocional, ou seja, à falta de correspondência entre expressão facial, tom de voz e conteúdo. Quando o efeito parece simulado em vez de genuíno, o cérebro registra isso como uma ameaça. Isso ativa o desconforto e a evitação, mesmo que a pessoa não consiga explicar conscientemente o motivo. Muitos de nós nos sentimos assim, mas não conseguíamos explicar por que não conseguíamos assisti-la. Estudos sobre psicopatia, especialmente aqueles baseados no trabalho de psicólogos como Robert Hare, descrevem traços como demonstrações emocionais ensaiadas e afeto superficial. Esses traços podem criar o que os observadores experimentam como uma dinâmica interpessoal estranha. O desconforto surge e as pessoas querem desligar aquilo, porque a maioria das pessoas raramente encontra uma imitação afetiva extrema no dia a dia, então o cérebro tem dificuldade para categorizar o que está detectando. Erika é suficientemente atraente e tinha todas as ferramentas à sua disposição para vender isso de forma orgânica, exceto por uma coisa: emoção. Toda a história do que aconteceu poderia tê-la ajudado a vender isso completamente. Ela realmente seria a última pessoa no mundo a ser suspeita. Se não fossem os terríveis erros do FBI, as mentiras da Turning Point USA e sua atuação muito falsa. Muitas mulheres atraentes e ambiciosas circulam pelos meios de comunicação sem provocar essa reação, mesmo que saibamos quem elas são. Isso é sobre outra coisa, uma desconexão extrema entre a apresentação que ela faz e a autenticidade percebida. Erika não é o arquétipo da modelo ou atriz que busca dinheiro e fama e depois se acomoda em uma vida tranquila com um marido rico e bonito. Ela é do tipo lobo, que quer estar no lugar desse marido. Ela não nasceu para um papel coadjuvante, ela é uma tomadora de decisões. Busca o poder, transitando com facilidade entre TV, organizações sem fins lucrativos, branding e espaços ideológicos que ampliam sua imagem. Seus ex eram tipos que ela costumava namorar. Atléticos e bonitos, mesmo sem grande potencial. Todos eles são, de certa forma, estabelecidos. Eles são bons degraus até que a pessoa certa apareça. Agora, olhando para os parceiros anteriores dela, eu diria que Charlie provavelmente não era o tipo dela visualmente, mas ele era exatamente o que ela procurava em um homem. Potencial para se tornar um grande poder. O que Erika procurava é a mesma coisa que Hillary Clinton procurava quando conheceu Bill. Ela reconheceu que Bill Clinton era seu bilhete para o poder que ela poderia controlar, e ela estava certa. Ela percebeu que poderia criar uma grande marca a partir dele e dela mesma, e eles ainda são uma marca, os Clintons. Ninguém neste mundo pode dizer que esses dois se amam. Eles são uma marca que funciona. É por isso que ela continua ao lado dele, apesar de Epstein e Lewinsky. Além disso, se você acha que Bill é quem toma as decisões ali, é porque nunca esteve perto dos Clintons.
Ela é quem movimenta o jogo. Ela é quem toma as decisões. Erika enxergou uma marca em Charlie. Ela também percebeu que Charlie poderia um dia se tornar presidente dos Estados Unidos, se quisesse. Charlie tinha a atenção do segmento mais poderoso de qualquer sociedade, os estudantes. Ele seria um jogador muito importante na política, e ela não ia perder essa oportunidade. O que chama a atenção é como a identidade pública dela se transforma completamente depois que esse relacionamento começa. A estética, o tom, os valores, a apresentação, tudo muda. De uma hora para outra, a persona se adapta ao papel que melhor se encaixa no mundo de Charlie. Devota, cristã, modesta, uma dona de casa que apoia o marido. Esse tipo de adaptação rápida é bastante impressionante para uma pessoa comum, mas não para um psicopata. Porque eles fazem isso o tempo todo? Na minha cabeça, a história é assim. Por um momento funciona. Ela se torna a esposa de uma figura política em ascensão, com acesso a doadores, instituições e plataformas nacionais. Nesse ponto, o limite não é a influência nas redes sociais. É construção de império, fundações, alcance global, um legado, uma marca, os Kirks. É óbvio que Charlie a escuta, seja sobre doadores ou sobre a trajetória da Turning Point USA. A pessoa mais influente na vida de qualquer homem mentalmente saudável será sua esposa. Ela vai ser a maior influência e é assim que as coisas são. É por isso que você precisa escolher seu parceiro com sabedoria. E tudo estava indo bem até que Charlie começou a tomar decisões baseadas na consciência, em vez de expansão e dinheiro. Ele recusa dinheiro. Ele se recusa a jogar o jogo sujo da política. Eu suponho que alguém como Erika, que se casou com ele porque tinha uma visão para essa marca, não ficaria muito feliz com isso. A vida para a qual ela parecia ter se inscrito, o casal poderoso, influência em expansão, relevância histórica, estava desmoronando e se transformando em algo completamente diferente. Domesticidade, dona de casa, filhos, e agora Charlie se recusando a aceitar o dinheiro que poderia torná-lo uma potência global. Um papel de apoio, em vez de ser o centro das atenções, não é o que ela quer. O marido dela morreu há poucos dias, e ela entra no palco como se tivesse nascido ali. Isso é natural para ela. Ela sabe e quer. Dias após a morte do marido, já apresentava planos ambiciosos para a empresa via Zoom. É óbvio que ela sempre esteve profundamente envolvida nos negócios e sabia exatamente onde retomar quando chegasse a sua vez. O que as pessoas têm dificuldade de assistir, o que torna a tela insuportável, não é o luto, é a ausência de continuidade emocional. Performances podem ser aprendidas. Acredite em mim, como ex-atriz, posso falar sobre isso. Mas emoção não pode ser improvisada ou imitada se você nunca a experimentou. É por isso que eu acho que estamos lidando com uma psicopata que nunca realmente experimentou essas emoções e não sabe como interpretá-las. E o público sente isso instantaneamente. É falso. Novamente, esta é apenas a minha opinião. É um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida porque há muitas coisas que a Elizabeth disse ali que eu acho que vou conseguir provar adaptando sua personalidade para agradar as pessoas que encontra, as mentiras que conta. Eu fiz muito trabalho aqui, conversando com ex-namorados, conversando com antigos colegas de classe. Eu realmente queria entender quem era a Erika. E também, em uma palavra, sim, eu concordo. Há algo sobre ela. Eu não conheço nenhuma personalidade na mídia ou na política que tenha causado o mesmo efeito que a Erika causou nas pessoas ao redor do mundo. Ela é um pássaro raro, certo? Ela realmente conseguiu unificar a esquerda e a direita em uma única perspectiva. Pense nisso, como isso é impressionante. Diga o que quiser sobre Hillary Clinton, mas ela tinha um verdadeiro grupo de seguidores na esquerda, certo? Foi uma disputa sangrenta em 2016. Agora, além da Erika, o que a Elizabeth está explorando aqui é psicologia, certo? Ela está supondo, e está falando sobre psicologia, uma ciência social que foi criada para deixar bem claro por judeus místicos alemães, certo? Eles acreditavam no judaísmo místico. Eles praticavam o ocultismo. Agora, se você é um espectador regular deste programa, sabe que eu meio que me obcequei com essa história nos últimos 2 anos. Os livros que lemos no Clube do Livro, todos sobre a história muito sombria da psicologia moderna e sua relação direta com o abuso infantil, controle mental baseado em trauma. É isso que o livro O Ataque à Verdade expõe. Essa pessoa não era apenas um autor que estava fazendo suposições ao escrever este livro. Ele era o responsável pelos arquivos de Sigmund Freud e perdeu toda a sua carreira. Só estou tentando. Alerta para o que esses cientistas sabiam. Ele explica que eles abusavam de crianças com o objetivo de transformá-las em futuros psicopatas que pudessem ser controlados.
Essa é a ciência que foi trazida para os Estados Unidos através da Operação Paperclip. O que começou como o Projeto Monarch na Alemanha acabou se tornando o MKUltra nos Estados Unidos. Os assassinatos de Manson, os anos 60, tudo aquilo foi o nosso governo, a CIA fora de controle. Após o assassinato de JFK, passaram a drogar e experimentar em cidadãos com o objetivo explícito de controlar mentes, engenharia social, fazendo as pessoas se alinharem a uma formação. Esses são fatos históricos e indiscutíveis. Isso também trouxe o surgimento dos serial killers nos Estados Unidos, muitos deles com ligações curiosas com o exército. Sim, o MKUltra era um programa de nível militar. Na verdade, por trás de todo crime impensável, há um psicólogo perturbado e um armário de remédios. Se você acha que o MKUltra algum dia parou, espero que os arquivos Epstein e a impressionante defesa desses arquivos por parte dos nossos chamados elites tenham ajudado a destruir essa ilusão para você. Nós discutimos o MKUltra durante as crônicas de Kamala. Emmanuel Macron, o presidente da França, está me processando apenas por mencionar MKUltra no programa do Tim Dillon. Que bizarro. Por que o presidente da França, que ele mesmo é vítima de abuso sexual na infância, está tão preocupado com essa conversa sendo aberta? Um estudo independente sobre Sigmund Freud e o que ele e seus colegas faziam em Viena é fundamental para que você entenda o que está acontecendo neste mundo e como o mundo funciona, certo? Agora, voltando para Erika e sua história, vou contar minha opinião pessoal e minha experiência com ela. O que me alarma em relação a Erika não é tanto o fato de ela mentir, o que vamos provar para vocês repetidas vezes, mas também o fato de que eu não sei se ela tem consciência de que está mentindo. É quase como se ela não se lembrasse. Parece que a versão que ela está nos contando hoje ou ontem foi recém-baixada na mente dela, e por isso ela acha que é verdade, como uma memória falha ou algo assim. Tô dizendo que não tenho certeza se ela tem plena consciência de que está mentindo, porque, algumas das mentiras são tão absurdas. Ela simplesmente vai falando. Quero que você saiba também que, claro, entramos em contato antes deste episódio. Entramos em contato diretamente com ela, com apenas 4 perguntas relacionadas a declarações passadas que ela fez e que não parecem estar alinhadas com a realidade do que descobrimos. Por exemplo, só para citar um exemplo, nos foi dito que Erika Franzwe foi criada por uma mãe forte, independente, empreendedora e solteira, que lhe ensinou a ser uma boa cristã, uma mãe católica devota, Lori Franzwe, certo? A propósito, essa mãe católica. Quem sou eu para julgar os católicos? Mas ela já se casou 4 vezes, pelo que pude ver. Falaremos mais sobre isso mais adiante. Mais importante ainda, você deve se lembrar que Erika concedeu uma entrevista presencial ao The New York Times, dias após Charlie ter sido assassinado publicamente, e ela confirmou a eles que a parte menos traumatizante do assassinato de Charlie era a perspectiva de agora ter que criar os filhos sozinha. Ela não ficou traumatizada com essa ideia, porque ela tinha visto o exemplo dado por sua mãe enquanto crescia. Como a revista People mais tarde destacou, abre aspas, Erika Kirk aprendeu muito com sua mãe, Lori Franzwe. Após dar à luz sua filha em novembro de 1988, Franzwe se divorciou do pai de Erika, Kent Franzwe, e a criou como mãe solteira em Scottsdale, Arizona. Lori passou quase 2 décadas trabalhando para a General Electric antes de fundar várias empresas na rede. Indústria de segurança, de acordo com o LinkedIn dela. Então você pode ver que elas estão passando para o público a ideia de que é possível criar filhos, ser mãe solteira e também ser uma CEO e chefe, tipo boss baby. Ok, o único problema é que isso simplesmente não é verdade. Erika não foi criada por uma mãe solteira, nem de longe. O pai da Erika, Kent Franzwe, aliás, o nome dele é Kenneth Franzwe, mas ele usa Kent, sempre esteve presente na vida dela. Tanto que durante vários anos da infância dela, Kent foi, na verdade, um pai que ficava em casa. Então, em determinado momento, quase o oposto exato era verdade. Agora você não precisa acreditar só na minha palavra. Você pode, na verdade, acreditar na própria Erika. Ouça só. Espera aí. Eu não quero criticar os pais que ficam em casa. Não quero mesmo.
Há alguns que precisaram, que temporariamente tiveram que assumir esse papel. Isso aconteceu com meus pais há muito tempo. Claro, de novo, eles se divorciaram, então isso provavelmente entra na sua categoria, mas eu sou antropóloga. Mas meu pai foi um pai que ficou em casa por alguns anos. E eu tenho que dizer, foi algo muito doce e muito especial. Eu tinha 4 anos, mas isso foi de... Certa forma, claro, não é uma crítica à moralidade. Não, mas se você está dizendo desde o início, eu quero ser alguém que fica em casa. É, uma, É isso mesmo. é um desequilíbrio da natureza. Então, pai que fica em casa por alguns anos, ela se lembra disso. Então, eu suponho que começou aos 4 anos, por alguns anos. As pessoas normalmente não se lembram de quando tinham 1 ou 2 anos. E agora, ele não estava mais na vida dela. Para deixar claro, Erika tinha 10 anos quando seus pais se divorciaram em 1998. Então, o pai dela fez parte ativa da sua primeira infância e ele também não deixou de estar presente durante a adolescência dela. Conversei com colegas de classe, ex-namorados, e as pessoas geralmente ficam perplexas quanto ao motivo. Agora, Erika está publicamente se apresentando como se não tivesse uma relação com Kent, o homem que ela afirma ser seu pai, pelo menos. Além disso, algo que ela deixa de mencionar é que, mesmo se você tirasse Kent da equação, Erika foi criada com seu padrasto em casa, um homem chamado Larry Ginta. No anuário do ensino médio dela, na verdade, Kent está incluído, seu pai biológico, em uma colagem. E os pais dele também estão. Seus avós, Carl e Elaine. Portanto, podemos supor razoavelmente que o pai dela esteve presente em sua vida. Também podemos supor, a partir dessa foto, que Erika era extremamente próxima do padrasto também. Você pode mostrar isso de novo e eu vou mostrar. Mas ele também aparece lá. Você vê o Larry na foto? Porque ele tem sido uma presença constante na vida dela desde antes do divórcio dos pais ser finalizado, porque tanto ele quanto o filho dele também estão na colagem. Eu confirmei isso com colegas de classe. Larry e Lori estavam juntos desde a época em que Erika estava no ensino fundamental. Em outras palavras, Erika cresceu em uma situação que hoje é chamada de pai bônus. Tanto o pai biológico quanto a figura do padrasto estavam presentes e todos moravam em Scottsdale ou nas proximidades. Então, por que essa pequena distorção pública? Eu ficaria super ofendido se fosse um pai que fica em casa e aí, de repente, alguém diz: eu estava sozinho, completamente sozinho. Minha mãe fez tudo sozinha. Agora, ao longo desta investigação, você vai perceber que há várias pequenas nuances como essa na história da Erika. A questão é, a que propósito maior elas servem? Porque eu pensei sobre isso. E me lembro de ter lido no livro de Xavier Pussar, Becoming Brigitte, que isso é, na verdade, uma estratégia intencional de engano, uma estratégia usada pela mídia ao criar e curar uma lenda sobre, nesse caso, ele estava falando sobre Brigitte, como a imprensa intencionalmente fazia pequenas edições ou ignorava certas datas, um pequeno ajuste, pequenos ajustes, na verdade, feitos ao longo de um longo período de tempo, uma data errada aqui. Um erro de cálculo de idade ali, só um pouquinho, porque pequenos ajustes ao longo de muito tempo não são perceptíveis, mesmo que, no final das contas, resultem em uma grande mentira. Isso é exatamente o que eu achei imediatamente frustrante ao examinar a vida da Erika, pequenos ajustes que quase parecem que poderiam ser erros. Você pensa, mas sério? As pessoas cometem esse tipo de erro? Vamos começar pelo aniversário dela, certo? Aqui está mais um exemplo. Erika Fransby, segundo informações, nasceu em 20 de novembro de 1988, em Cincinnati, Ohio. Ótimo. Existe um recorte de jornal anunciando seu nascimento 2 semanas depois, em 6 de dezembro. Isso nos informa que ela nasceu no Hospital Good Samaritan. Fantástico para Kent e Lori Fransby verificar. Curiosidade sobre o Hospital Bom Samaritano. Este local era o Hospital dos Fuzileiros Navais dos Iowa, um hospital que certa vez causou um pequeno escândalo por experimentar de forma antiética nos cérebros dos pacientes. Dizem que doaram o hospital às irmãs. O Hospital dos Fuzileiros Navais simplesmente decidiu presentear o hospital às irmãs católicas da caridade, movidos pela bondade de seus corações de fuzileiros. Ou algo assim, porque nossas forças armadas são conhecidas por isso, por serem realmente gentis e por se entregarem. Hospitais.
Pelo recorte de jornal, descobrimos que Erika nasceu em 20 de novembro e ainda usa essa data. Mas, curiosamente, isso seria uma novidade para os pais dela. Kent e Lori, por algum motivo, acham que Erika nasceu 2 dias depois, em 22 de novembro. Sabemos disso por causa dos documentos do divórcio deles, que aconteceram em 1998. Na petição inicial do divórcio, Lori, que foi quem entrou com o pedido, declara que Erika nasceu em 22 de novembro. Várias vezes. Agora, caso você esteja pensando, bem, talvez isso tenha sido um erro, é bom saber que o documento feito pela mãe dela, Lori, tem apenas 4 declarações de fato. É basicamente uma página só. Um dos fatos é que Kent e Lori se casaram em 20 de novembro de 1995, em Marblehead, Massachusetts. Então, eles decidiram se casar no que teria sido o 7º aniversário da Erika. Ok, isso é estranho. Quer dizer, pelo menos o aniversário que ela diz ter, mas esse documento está dizendo que não, que ela nasceu 2 dias depois. Então, acho que não era o 7º aniversário dela. Anexado a este documento, que foi protocolado em 20 de julho de 1998, há outro documento que só posso supor que foi digitalizado com a intenção de confundir ainda mais as pessoas. É um acordo de separação que não está autenticado em cartório, não está datado. Então é quase irrelevante. E ele altera completamente a data do casamento entre Kent e Lori, de 20 de novembro de 1995 para 7 de novembro de 1982. Simplesmente apaga 13 anos e 13 dias, certo? Como eu disse, você pode simplesmente ignorar isso, porque acho que esse documento foi colocado ali só para confundir as pessoas. Pode acreditar em mim? Eu sou tabelião, no estado de Nova York, embora minha licença esteja expirada. Você não pode simplesmente pular a parte do reconhecimento de firma em um documento e achar que está tudo certo. Na verdade, decidimos pesquisar a legislação de Ohio e outros documentos de divórcio disponíveis publicamente para ver como eles são. E eles são legítimos. E aqui está um comparativo lado a lado. Então você pode ver que à direita está o que foi digitalizado no arquivo deles com datas totalmente diferentes. E à esquerda você pode ver como deveria ser. Você reconhece firma, certo? Mas vai ficar ainda mais absurdo quando analisarmos o decreto de divórcio. Então, para quem não sabe, o primeiro documento é apenas o protocolo. Eu, Lori, estou entrando com um pedido de divórcio, e aqui estão os fatos. E agora, o que vem depois disso é o decreto ou a sentença final, certo? Agora, quero observar que esse foi o divórcio mais rápido da história dos divórcios, porque ela entrou com o pedido em 20 de julho de 1998. E então, temos o decreto em 10 de novembro do mesmo ano. Ou seja, isso foi tipo 3 meses depois. Mais uma vez, a data do casamento está listada. A data inicial do casamento entre Kent e Lori foi 20 de novembro de 1995, em Marblehead, Massachusetts. Mas, curiosamente, dá para ver que alguém simplesmente foi lá e tentou editar essa data à mão. Depois, ajustando a data do casamento para baixo, dessa vez para 1985, não 1982, esperando, eu acho, que ninguém percebesse isso. Acho que o 1982 não autenticado que vimos no pedido inicial era difícil demais. Teria sido óbvio demais. Então, dessa vez, eles estão tentando fazer isso à mão e editar a data do casamento para trás apenas 10 anos, não 13 anos. Isso não é sutil. Não é normal e isso me incomoda muito. Pode acreditar em alguém que está sendo processado o tempo todo. Não é assim que funcionam as modificações em documentos judiciais. Você não pode simplesmente pegar uma caneta e escrever algo em um decreto de divórcio. Você não pode. Você simplesmente não pode fazer isso. As pessoas precisam rubricar. Tem que datar. Tem que ver quem viu isso. Isso é uma loucura para mim. Minha suspeita, e de novo, isso é só uma suspeita geral, é que isso foi feito depois dos fatos. Talvez alguém tivesse um amigo lá no cartório do condado que era responsável por digitalizar esses documentos e o sistema. Eu meio que fiz isso porque isso não é a vida real. Isso simplesmente não é a vida real. E mais uma vez, isso tem outro. Acordo de separação adicionado casualmente que ainda não está reconhecido em cartório, com uma data de casamento totalmente diferente. E o mais louco é que nesse acordo de separação, Kent Fransville está abrindo mão do direito a um advogado sem nenhum notário presente. Ele simplesmente concorda que o advogado da Lori pode representá-lo em tudo. Então, o que devemos entender disso? Temos 4 datas de casamento plausíveis diferentes entre Kent e Lori Fransville em 2 documentos.
Também devo acrescentar que não consegui encontrar nenhum vestígio do suposto casamento deles em Marblehead, Massachusetts. Isso não significa que não exista, mas eu não consegui encontrar em nenhuma data. E Marblehead, gostaria de observar, é certamente uma cidade interessante para se escolher, pois é reconhecida como o berço do Corpo de Fuzileiros Navais. Vamos continuar ouvindo sobre os fuzileiros navais ao longo de toda essa história. Vale notar que há documentos de divórcio disponíveis online em Ohio que não podemos acessar. As pessoas têm direito à privacidade, o que faz sentido. Portanto, é totalmente plausível que eles tenham ido lá e corrigido esses erros gritantes. Que por algum motivo, espera-se que acreditemos que um juiz aprovou tantas datas diferentes e absurdas. Mas o objetivo aqui é apenas demonstrar para vocês como até mesmo os fatos mais mundanos sobre a vida da Erika são frustrantes de verificar. E isso é só uma entrada, meus amigos. Porque então, recebemos um e-mail muito interessante da Suécia. É isso aí, meus fãs da Suécia, tudo certo? E aí, Suécia? E isso me levou a ainda mais perguntas sobre a paternidade da Erika. Nós voltamos já depois do intervalo. Muito bem, pessoal, uma boa notícia. Graças a vocês, no ano passado, a Preborn ajudou a resgatar mais de 80 mil bebês. E hoje você pode ajudar a salvar ainda mais. Todos os dias, milhares de mulheres ouvem a mesma mentira devastadora, que o aborto é a única opção delas, que estão sozinhas e que não há esperança. Mas tudo muda no momento em que uma mãe em crise entra em uma clínica da rede Preborn e vê seu bebê em um ultrassom. Esse único momento dobra as chances dela escolher a vida. Não é apenas uma imagem na tela. Elas percebem que ao ouvir o batimento cardíaco do bebê, talvez pela primeira vez, e naquele momento reconhecem que há uma vida crescendo dentro dela. Não é um problema que precisa ser resolvido. É uma vida que precisa ser protegida. Vamos estar presentes para ela nesse lindo momento com amor, oração e apoio. Por $28, você garante um ultrassom que salva vidas. Com $140, são 5 chances de vida. Vamos fazer deste o maior ano na preservação de bebês. Ouse, fale por quem não pode falar. Para doar, disque 1250 e diga baby. Ou acesse preborn.com. Corte Candice. Novamente, trata-se de preborn.com ou Candice. Quero falar de crédito rapidinho porque ninguém ensina a construí-lo. Se sua pontuação for baixa ou inexistente, parece impossível de corrigir. O jogo começa. O Kickoff ajuda você a construir crédito com segurança, sem dívidas ou regras complexas. Quem tem crédito abaixo de 600 subiu, em média, 25 pontos no primeiro mês pagando em dia. Com planos a partir de $5 mensais, sem taxas ou juros, o Kickoff faz você marcar pontos no seu crédito. É simples. Você faz os pagamentos em dia, as agências de crédito veem esse bom comportamento e seu crédito pode crescer muito rápido. Nos planos Premium ou Ultimate, o relatório de aluguel ajuda a construir seu crédito com o que você já paga. Apenas pagamentos em dia são relatados para aumentar seu score. Inscreva-se em minutos pelo celular. Não há consulta de crédito, nem taxas ocultas e nem juros. Então, comece a construir crédito com o Kickoff hoje mesmo e tenha o seu primeiro mês por apenas $1. Isso é 80% de desconto no preço normal. Acesse getkickoff.com/Candice. Cadastre-se em getkickoff.com com o código Candice, válido no primeiro mês para novos usuários do plano Kickoff, sujeito a aprovação e alterações. O crédito sobe em média 84 pontos no Vantage Score 3.0, entre Jan 23 e Jan 24. Clientes de crédito com score sob 600, que pagaram em dia e sem novas inadimplências ou cobranças no perfil durante o período. Atrasos podem prejudicar sua pontuação de crédito. Resultados variam. Se você tem problemas com cartões, empréstimos ou contas médicas, a PDS Debt oferece soluções para você quitar suas dívidas. Eles analisam sua situação financeira e criam um plano sob medida para você, sem pontuação mínima de crédito. Estão aqui para ajudar você a economizar, quitar dívidas rápido e devolver o dinheiro ao seu bolso. A PDS Debt é A+ no Better Business Bureau. Com milhares de avaliações nota máxima no Google e Trustpilot, a PDS já ajudou multidões a saírem das dívidas. Esperar custa mais juros e taxas. Controle suas dívidas agora. Portanto, não espere mais um mês. Retome o controle em 30 segundos. Obtenha sua avaliação personalizada gratuita e a melhor opção para você visitando pdsdebt.com. Corte Candice. Novamente trata-se de petsdebt.com com a barra Candice. Bem, obviamente não podemos chegar ao ponto de sugerir isso. Lori, Loretta, Abbas, Stanley, Walsdad, Franz Weig. Estava cometendo fraude abertamente. Não podemos afirmar isso.
O que podemos confirmar, no entanto, é que, se ela estava fazendo isso, infringir a lei e cometer fraude é algo pelo qual a família de Lori é historicamente conhecida. Eles meio que chegaram a este país fazendo exatamente isso. Veja, Lori Fransby, como eu disse, nasceu Loretta Abbas. Ela recebeu o nome de sua avó síria, Loretta Abbas. Quero gravar na sua mente agora que a história da família Abbas está mergulhada em jogos de azar e cassinos. Tudo gira em torno de jogos de azar e, especificamente, cassinos. À medida que avançarmos nesta série, a história e o presente dos cassinos de jogos de azar vão se tornar cada vez mais relevantes. Então vamos trazer a OG, Loretta Abbas, bisavó de Erika, que morreu em 1990, que estava constantemente sendo presa por operar máquinas caça-níqueis ilegais. Certo, ela veio da Síria e foi direto ao trabalho, trazendo sujeira e fraude para a Pensilvânia. Veja este artigo de 1941, onde ela testemunha que comandava o jogo do bicho. Diz que Loretta Abbas, de Washington, Thomas, Roberts, seja lá quem for, testemunhou que elas participavam do negócio do jogo do bicho e já haviam sido presas em diversas ocasiões. Elas explicaram seu papel na loteria do jogo do bicho sem dar nenhum testemunho direto contra os réus. Certo, aqui vai mais uma. Poderíamos continuar, mas aqui está outro artigo de 1944 em que ela se declara culpada de uma acusação de loteria. Foi perante o tribunal. Ela não estava mentindo. Ela está sempre sendo presa por acusação de loteria. A polícia estadual tinha um mandado de busca e, quando entrou na casa dela, encontrou uma quantidade de bilhetes do jogo do bicho. Ela foi condenada a pagar as custas e $200 ou cumprir 5 meses na cadeia do condado. Como eu disse, isso era coisa de família. O marido dela era Mason Abbas, e ele era magnificamente fraudulento. Estou falando de perseguições em alta velocidade pela estrada, bilhetes de loteria voando ao vento. Dá uma olhada neste artigo de 1935. E ele nos conta que foi alcançado em seu automóvel após uma perseguição de vários quilômetros, depois de não obedecer à ordem do policial para parar. Sim, Mason Abbas foi preso ontem pelo detetive do condado Frank Krebs. Diante de um juiz de paz, ele foi mantido sob custódia para julgamento por não pagar uma fiança de $1.000, acusado de comandar uma loteria. E foi multado em $10 mais custas por se recusar a parar quando foi ordenado por um policial fardado. Durante a perseguição pela National Pike, que terminou em West Alexander, Abbas teria jogado um pacote com 100 bilhetes de loteria do seu carro. Os policiais recuperaram os bilhetes e estão mantendo-os como prova. Sim, loteria, jogos de azar, máquinas caça-níqueis. Mais uma vez, grave isso na sua mente. Não só do lado materno da família de Erika, não só do lado dos Abbas, mas também do lado sueco, do lado dos Fransby. O lado sueco da família, eu vou, para deixar claro se houver alguma diferença notável, parece que eles estiveram envolvidos legalmente. Carl Kenneth Ronsfay é o avô paterno de Erika. Ele participou extensivamente de corridas de cavalos. Mais importante ainda, ele foi executivo na American Banknote Company em Illinois. Essa é a empresa responsável por imprimir os bilhetes de loteria. É um contrato grande, algo de grande importância. Aqui está ele, em um jornal de 1974, fazendo exatamente, está escrito, a impressão começou esta semana dos primeiros bilhetes da Loteria Estadual de Illinois. Até 10.000 agentes. No final, nos informa que Kent Fransby, da American Banknote Company, a impressora, examina os primeiros bilhetes da tiragem inicial. Vamos continuar falando do vovô Carl Kenneth Fransby por mais um momento, porque ele é, por todos os relatos, obviamente sueco. Erika, portanto, é sírio-libanesa por parte de mãe e sueca por parte de pai. Então, algo que me chamou imediatamente a atenção sobre a Erika é o quanto ela se identifica profundamente como sueca, apesar de sua insistência pública de que foi criada por uma mãe solteira, entre aspas. Pense nisso apenas do ponto de vista social. Se a Erika realmente foi criada por uma mãe solteira, você não esperaria que ela se identificasse mais profundamente com essas raízes libanesas sírias? Você até entenderia se ela tivesse algum ressentimento em relação às suas raízes suecas. Tipo, meu pai não fez nada, então eu nem faço nada com os suecos. Eu nem gosto de ser sueca. Pelo contrário, Erika se sente tão profundamente ligada às suas raízes escandinavas que, em 2019, ela se mudou para começar o processo de obtenção da dupla cidadania. Ela mesma postou isso mostrando onde está com o processo de dupla cidadania iniciado.
Ok, talvez você esteja pensando logicamente, bem, ela ama o avô dela. Eu tive um avô fantástico, eu entendo isso. Devo mencionar que ela vem de uma longa linhagem de maçons suecos. Ela definitivamente era próxima do avô dela. Sabemos disso porque ela posta sobre ele muitas e muitas vezes ao longo dos anos, referindo-se a ele de forma carinhosa, como seu morfar. Vi isso repetidas vezes. Você vai ver postagens dele e o quanto ela o ama. Ela até mencionou a avó dela ali. Essa é a esposa dele, Elaine. E ela diz, ela é meu anjo no céu, mas normalmente eu a chamo de morfar. Então esse é o morfar dela e o morfar dela. Vou te mostrar outra postagem só sobre o avô dela, onde ela vai falar sobre refletir sobre a perda dele em 2016. Ela está postando isso e, novamente, vai se referir a ele como seu morfar. Isso parece ser mais uma nuance. Veja, eu recebi uma enxurrada de e-mails dos nossos fãs na Suécia sobre essa postagem em particular, e eles não gostaram dessa postagem. E o que eles me disseram sobre isso, o que não gostaram, me fez reconsiderar algumas coisas. Agora, estou parafraseando, mas eles disseram, Candace, a Erika está se referindo ao avô dela como morfar. Eu fiquei tipo, ok, então eu fui pesquisar. Significa avô em sueco. Tipo, talvez ela não saiba, mas ela é fofo. Ok. Talvez ela não seja fluente, mas ela é fofa. E então eles me explicaram um pouco mais. Eles disseram, não, Candace, a língua sueca é bastante literal aqui. Morfar literalmente significa pai da mãe, morfar. E farfar literalmente significa pai do pai. Nós temos palavras diferentes para essas coisas. Essas têm significados completamente diferentes. Você nunca chamaria a mãe do seu pai de morfar. Você nunca faria isso. É isso que ela está fazendo. Ela está chamando ele de morfar. Esse é o farfar da Erika. Se Kent é o pai dela, o pai do pai dela é o farfar dela. Ela disse, a mulher enviou isso por e-mail. Ela disse, nenhum avô sueco permitiria que você o chamasse de morfar se ele não fosse realmente seu morfar, ok? Se ele fosse seu farfar, ele diria, muito bonitinho, eu sou seu farfar, vamos deixar isso claro. Isso seria algo parecido com ser avô de alguém e permitir que te chamem de tio. Simplesmente está errado. Simplesmente está errado. As palavras têm significado. Então, por que o avô dela, tão sueco, essa linhagem de maçons suecos, está permitindo que Erika o chame de pai da minha mãe? O pai da Lori? Não, esse não é o pai da Lori. O que está acontecendo aqui? Essa é uma reviravolta incrivelmente interessante que nos leva a um ponto em que devemos apresentar a árvore genealógica para você. Assim você pode ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Porque esse escândalo do mais farfar me incomoda profundamente. A Erika está mentindo? Ela está se confundindo? Ela está cometendo algum erro? Ou será que, sem querer, ela está realmente tentando nos contar a verdade? Vamos dar uma olhada em outras curiosidades interessantes. No dia 21 de março de 2019, Erika faz uma visita com Charlie. Ela está em Jerusalém com Charlie, o que é conhecido como o Portão de Sião em Jerusalém. Ela publica uma foto com uma legenda bastante curiosa. Diz em parte, conheça Darla, uma judia romena que agora chama Israel de lar. Ela estava sentada ao lado da placa de dedicação da minha família pela restauração do Portão de Sião em Jerusalém. O quê? Como assim? Por que Erika está descrevendo o Portão de Sião? Como sendo uma dedicação da família dela. Falando nisso, por que a ex-colega de quarto dela, Nicole Rothstein, alega que metade da família delas, referindo-se à família dela e da Erika, é judia? Isso não faz sentido. Ela também afirmou que, após o assassinato de Charlie, que Erika, ela estava online, discutindo com as pessoas que Erika era sua melhor amiga e sua prima. Nicole Rothstein disse isso. Agora, quero deixar claro, a família Rothstein, o Portão de Sião, é a dedicação deles. A Cole não estaria mentindo se postasse que era uma dedicação da família dela, mas e a Erika? Além disso, como Erika e Nicole Rothstein ficaram tão próximas? Lembre-se, Erika diz que foi criada por uma mãe solteira do lado libanês. Se Erika está dizendo a verdade sobre sua paternidade, então, Nicole Rothstein, quero que você entenda quem ela seria para Erika. Nicole Rothstein vai soar ridículo, mas essa é a realidade. Se Erika estiver dizendo a verdade, Nicole Rothstein seria filha da ex-esposa do marido da irmã do pai da Erika.
Ou seja, zero parentesco sanguíneo, nem remotamente relacionadas. Meio loucura. Vocês até se chamavam de primos. As pessoas fazem isso. Com meus primos, tudo bem. Meu primo, beleza, legal. Erika vai um pouco além, no entanto. Erika também publicou uma linda homenagem a Alan Rothstein, pai de Nicole, nas redes sociais. Ela o chama de tio. Tio? Uau, uau, uau. Se Erika contasse a ele a verdade sobre quem são seus pais, seriam o pai dela, a irmã dela, o marido dela, a ex-esposa dela e o marido da filha dela. Basta dizer, mais uma vez, que não há absolutamente nenhum parentesco sanguíneo, mas Erika também é extraordinariamente próxima dele. Agora, eu posso... Mostraremos no gráfico familiar o quão distante isso está. É uma loucura. Ok? Mas na verdade nem coube. É algo muito distante. Então você tem a tia dela, Carla, que é casada com um cara chamado Jack. Mas Jack também já foi casado com outra pessoa que você pode ver ali, chamada Edna. E esta é a linha de Edna e Jack. Isso não tem nada a ver com Erika Fransby. De novo, como ela ficou tão próxima dessas pessoas? Por que ela se refere a eles como sua família e declara isso? Zion's Gate, que na verdade é uma dedicação da família deles, não tem nada a ver com sua tia Carla. Por que ela está dizendo que essa é uma dedicação da família dela? Isso não faz sentido nenhum. Isso me impressiona. Podemos imaginar como isso poderia fazer sentido. Agora, de novo, estamos apenas imaginando aqui. Estamos tentando entender as coisas que Erika está dizendo. Consigo imaginar uma maneira muito simples de isso realmente fazer sentido. A proximidade dela com os Rothstein, sua dedicação a Jerusalém. Se, e somente se, levarmos Erika ao pé da letra quando ela diz Morfar. Vamos supor que o vovô Carl seja, de fato, o pai da mãe dela. Isso significaria que, obviamente, Lori não seria a mãe dela. Isso também significaria que Kent, simplesmente por ser homem, não é o pai dela. Estamos procurando pelo pai da mãe dela. Então temos que começar a olhar para as irmãs de Kent, que são mulheres. Isso nos daria apenas 3 opções. Podemos trazer isso de volta à tona. Uma das irmãs de Kent seria minha primeira escolha. De novo, estamos no território das conspirações aqui, mas eu escolheria Carla porque ela é casada com Jack Solomon, e essa é a dedicação de Jack Solomon. Carla nem sequer era casada com Jack até 2002. Ela simplesmente entrou na história e disse: essa é toda a minha família e a dedicação da minha família. Não. Mas se a Carla... O pai da mãe dela, se a mãe dela fosse a Carla, na verdade, tudo faria sentido. Solomon é justamente o homem que financiou a restauração do Portão de Sião em Jerusalém. Se Jack Solomon fosse o pai dela, então Nicole Rothstein seria de fato sua prima de sangue. Mas, novamente, isso é pura especulação. Não precisamos entrar em especulações. Vamos apenas te dar mais fatos sobre Jack Solomon. O que é fato é que Jack Solomon acabou se casando com Carla Hornsby em 2002. E também há outros fatos realmente interessantes sobre Jack. Jack e a tia de Erika, mãe, tia, não sei, Carla, moram em Utah. Ele se formou no que hoje é conhecido como Utah Valley University. Ele é muito envolvido com a universidade. Antigamente era conhecida como Utah Valley State College, quando ele se formou lá. Ele também criou no campus deles o Centro de Estudos Judaicos. Quero dizer, no mínimo, você pensaria que com todo o dinheiro que ele investiu naquela universidade, ele poderia ligar para alguém para conseguir mais imagens do Tyler Robinson para nós. Ou da Carla. Que tal a Carla? Ela é casada com um cara. Ela poderia ter, talvez, na minha imaginação, chegado ao hospital quando Charlie foi baleado e morto. Quero dizer, por que nenhum deles foi ao hospital? Todos eles moram tão perto. Ela ainda mora em Utah. Isso aconteceu no quintal deles. A família deles tem muito poder na UVU. Por que não, tia Carla? Em vez de ficar, ela compartilhou o momento de te acompanhar no Air Force 2 enquanto o corpo do seu marido era escoltado para o Arizona. Jack Solomon também foi professor de ciência política na BYU. Ele é o ex-diretor do Centro de Jerusalém da universidade. Ele também atuou no Centro de Estudos Judaicos, no Conselho da UVU. Zion's Gate, como eu disse, é uma dedicação dele. E se você está se perguntando como Jack ficou tão rico, é porque, em 1968, Jack e seu sócio, um homem chamado Norman Vance, fundaram uma empresa chamada Advanced Patent Technology. Essa empresa viria a fabricar máquinas caça-níqueis. Você entendeu? Máquinas caça-níqueis
Todo mundo é simplesmente incrível. É como se todo mundo estivesse envolvido em jogos de azar. Segundo sua biografia, em 1974, Jack arrecadou mais de 5 milhões de dólares para comprar a United Coin, fabricante de máquinas caça-níqueis e proprietária de uma lucrativa máquina caça-níqueis no sul de Nevada. Rotas? Em 1979, eles anunciaram planos para o hotel e cassino Colorado Bell, em Laughlin, Nevada. O primeiro de uma série de hotéis a serem construídos na região de Las Vegas. Eles tinham muito poder naquela região. Onde eles estavam? Não sei. É uma conexão interessante. Estou marcando isso para todos os YouTubers que estiverem interessados na investigação. O assunto dos jogos de azar continua surgindo. E eu acho que, como eu e o Charlie costumávamos dizer, o resto é futuro. Voltamos já depois de um rápido intervalo. Quero falar da Nimi Skincare, pois é a única marca de cuidados com a pele que uso com consistência. Uso, confio e baseio minha rotina nela. O anti-envelhecimento não é sobre buscar o produto mais forte ou a última tendência, pois o envelhecimento não é imediato. Ocorre aos poucos, conforme a pele perde sustentação, proteção e consistência. É por isso que a rotina anti-envelhecimento de 3 passos da Nimi é uma escolha inteligente para o longo prazo. Ela foca nos verdadeiros fatores do envelhecimento, como a quebra do colágeno, o estresse ambiental e o enfraquecimento da barreira da pele, em vez de apenas soluções rápidas. A rotina utiliza ativos comprovados como vitamina C, peptídeos e retinol. Mas a maior diferença é que eles foram desenvolvidos para funcionar juntos. Você apoia a sua pele pela manhã, protege ao longo do dia e ajuda na renovação durante a noite. Igualmente importante é o fato de ser simples. Não se trata de fazer mais, é sobre fazer as coisas certas ao longo do tempo. Você pode encontrar a Nimi em nimiskincare.com. E se você usar meu código Candice10 no checkout, você economiza mais 10% no seu pedido. No nimiskincare.com, cupom Candice10 e conheçam a Pure Talk. Para adiantar sua faxina de primavera, eu sei por onde começar. Jogue fora seu contrato móvel antigo e mude para a Pure Talk, minha operadora. A Pure Talk tem ligações, SMS e dados ilimitados por apenas $25 por mês. Sem contrato, taxas de cancelamento ou suporte no exterior. Como minha ouvinte Patrícia, você vai adorar. Ela disse que foi rápido, simples e pôde manter o número. É mais barato e apoia uma empresa que compartilha dos meus valores. Estou muito satisfeita no geral. Recebi um folheto depois de ouvir sobre isso no programa da Candice. Decidi experimentar. Até agora, tudo certo. Chegou a hora de mudar. Acesse puretalk.com, Owens, e economize 50% no primeiro mês. puretalk.com. Abandone a Owens e mude para uma operadora que compartilha seus valores. Conversa fiada. Empresa de telefonia sem fio dos Estados Unidos. E se você é proprietário de um imóvel, precisa ouvir isso. O FBI alerta sobre a crescente fraude de roubo de títulos de propriedade. Isso não envolve invasão física ou roubo de bens. Isso acontece com um documento de uma página com uma assinatura falsificada que é registrado no cartório do condado. Se o título da sua propriedade for transferido, criminosos podem roubar seu patrimônio ou vender o imóvel. Você só descobrirá ao receber avisos de execução hipotecária. Por isso, me uni a Home Title Lock para proteger seu patrimônio. E descubra hoje mesmo se você já é uma vítima. Use o código Candice no HometitleLock.com e ganhe um relatório de histórico e teste grátis da proteção de 1 milhão. Isso inclui monitoramento 24 horas, alertas de alteração e suporte contra fraudes nos IPSI-UAI. A equipe de restauração vai gastar até $1 milhão para resolver o problema. Mais uma vez, é HometitleLock.com, código promocional Candice, ou basta usar o link na descrição abaixo. Certo, agora vamos nos divertir um pouco porque lembram quando ficaram surtando porque eu estava falando sobre viagem no tempo, especificamente sobre o projeto Looking Glass, aquela coisa da CIA que realmente aconteceu? Dizem que roubaram tecnologia suméria para prever o futuro. Para minha surpresa, ao investigar os primeiros anos da Erika, notei algo. Eu achava que ela tinha se mudado para o Arizona após o divórcio. Isso colocaria ela no Arizona depois de 1998. Vou dar o benefício da dúvida para ela. O benefício da dúvida aqui porque é um detalhe menor, mas os pais dela só se divorciaram quando ela tinha 10 anos. Mas é totalmente possível quando você é criança e seus pais se separam várias vezes antes do divórcio, que você associe o divórcio à separação. De qualquer forma, aqui está a linha do tempo verdadeira. Erika estava em Cincinnati, Ohio, na creche em 1992.
Ela frequentou um lugar chamado Walnut Corner Children's Center, em Cincinnati, Ohio, localizado dentro de um enorme prédio corporativo. Curiosamente, o registro dessa creche não tem o número do andar, mas posso mostrar esta foto dela na creche. Aliás, risos, ela está vestida de abelhinha e acidentalmente fazendo alguns sinais de mão de maçonaria. É tipo um ótimo anúncio. Ela está adorável. Em seguida, ela se muda para o Arizona e frequenta uma escola que eles praticamente tentaram apagar da existência pública. Bem, é muito difícil explicar isso, a menos que você esteja totalmente a par dos detalhes, mas existe outra escola com o mesmo nome que continua por um pouco mais de tempo. Mas esta escola em particular tornou-se realidade quando um homem chamado John T. Goley incorporou alternativas educacionais em Minnesota. Chamava-se Educational Alternatives Incorporated. Agora, John T. Goley era um cara grande. Ele havia ajudado a lançar o Roundup da Monsanto, que é um pouco de envenenamento por parte do governo, causando muito câncer. Desta vez, porém, ele estava sendo pioneiro no conceito de escola charter nos Estados Unidos. Ele se juntou à família Walton e à família Bush. Sim, todos os envolvidos nessa escola que a Erika vai frequentar. É interessante. Não sei. Você não quer ir para a escola? Cadê os Bush, os Waltons, a Monsanto? Formar uma escola? Não sei. Quer mandar seus filhos? Enfim, ele, John T. Goley e Jeb Bush foram ao programa Good Morning America para anunciar o projeto. As escolas ficariam conhecidas como Escolas Tesseract, em homenagem ao livro infantil Uma Dobra no Tempo, uma história sobre viagens no tempo. Os protagonistas desse livro viajam pelo espaço e tempo, usando um tesserato para resgatar sua família de forças malignas. É uma batalha entre o bem e o mal usando viagens no tempo. E está prestes a ficar ainda mais divertida, porque quando essas famílias poderosas decidiram iniciar a escola Tesseract no Arizona, elas começaram primeiro com uma pequena escola em Paradise Valley. É justamente essa escola específica que Erika frequentou, sobre a qual é praticamente impossível encontrar muitos documentos. Eles precisavam de um espaço para a escola e decidiram alugar o prédio que pertencia a uma escola judaica. Perdoem meu hebraico terrível, mas a escola, acreditem ou não, se chamava Escola do Espelho de Gan Yaladin. Eu simplesmente adoro isso. Assim, o Tesseract foi colocado dentro de um espelho. Acho simplesmente fantástico. Imagino que eles pensaram que eu estava dando algumas pistas. Fiquei pensando por que estão surtando com esse episódio do Projeto Espelho. Devem ter achado que eu já sabia que ela estudou nessa escola de elite lá no Arizona. Aliás, o Tesseract, a escola, tem gestão judaica. Diretores e professores são todos judeus. E vocês já me conhecem. Sou intrometida. Eu localizo os anuários. Quer dizer, eu trabalhei muito enquanto estava de folga. E eu posso te mostrar que Erika estava na escola. Eu ainda não tenho todos os anos, mas tenho alguns. De 1995 a 1996 na primeira série, de 1996 a 1997 na segunda série e de 1997 a 1998, que é o ano dela, na terceira série. Tenho que te dizer, estou muito feliz por ter encontrado este Tesseract. Não consegui viajar no tempo com ele. Acho que não. Você achou que eles me viram no espelho? Quão em pânico eles ficaram quando eu disse espelho? Uau, ela está falando sobre o projeto Looking Glass. Isso é loucura. Enquanto isso, eles estão lá no Arizona dando nomes às suas escolas. Projeto Looking Glass, semelhante ao Tesseract do Looking Glass. Coloque-os na escola. Eu simplesmente adoro isso. Foi como um troll acidental. Mas o que é muito empolgante sobre encontrá-la nessa escola é que isso desbloqueou muitas coisas importantes que precisavam ser conhecidas sobre a vida da Erika e suas conexões. Quero dizer, uau! Conversando com pessoas que estudaram naquela escola, a de Paradise Valley, para deixar bem claro, existem outros Tesseracts. Ela foi fechada. Aqui estou falando foi fechada no ano 2000. E então, outras escolas, porque eles tinham outras escolas, continuaram funcionando. Elas mudaram de proprietário. Mas essa ficou aberta por um período muito curto. Estou olhando os anuários e há algumas figuras interessantes envolvidas nessa escola, que meio que caiu por fraude. É como roubar o cofrinho. É um tema recorrente. Mas vamos parar por aqui hoje, porque já é muita coisa. Eu já dei muita informação para vocês assimilarem hoje e provavelmente deveríamos ir para os comentários.
É muita coisa, pessoal. Tem muita coisa acontecendo com essa escola Tesseract. Voltamos depois de um breve intervalo. Entre compras e preços altos, é fácil se sentir sobrecarregado, principalmente se depende de cartões para o básico. Se a dívida acumula, você não está sozinho. Como proprietário, talvez tenha pensado na American Financing, mas hesitou para não perder sua taxa de hipoteca baixa. A American Financing criou o Smart Equity Loan, um jeito fácil de organizar suas finanças mantendo sua taxa de hipoteca baixa. Diferente do HELOC de taxa variável, o Smart Equity oferece taxa fixa e parcelas previsíveis. Use o valor da sua casa para quitar dívidas e liberar caixa mantendo sua hipoteca atual. Sem custos para se qualificar, ligue 800-795-210 ou acesse americanfinancing.net. Acesse/Owens. Acesse americanfinancing.net, extensão Owens. Lembre-se da Tax Network USA se tiver impostos atrasados, não declarados ou dívidas acumuladas. Se estiver aposentado com conta inesperada ou fez saques antecipados do 401k ou IRA, eles podem ajudar. E agora a Receita Federal quer a sua parte. Bem, não importa como começou o seu problema com impostos, o resultado é o mesmo. O seu saldo não está diminuindo, as multas aumentam, os juros se acumulam e muitos de vocês estão prestes a dever novamente neste próximo ano fiscal, sem nenhum plano em mente. Então pare o que está fazendo e ligue para a Tax Network USA. Com mais de 15 anos de atuação, eles nunca viram ou deixaram de resolver um caso de imposto. Eles são especializados em controvérsias fiscais. Eles ajudam contribuintes a se reorganizarem, resolvendo dívidas e declarações pendentes de vez. Devendo 10 mil ou 10 milhões, a equipe deles já resolveu mais de 1 bilhão em dívidas fiscais. Oferecem consulta gratuita com a Receita Federal e, após isso, criam um plano de ação para você resolver seu problema e voltar aos trilhos. Portanto, não espere por outra carta da Receita Federal ou pelo bloqueio de sua conta bancária. Ligue para 866-686-1651 ou visite tnusa.com. Corte Candice. Novamente, trata-se de tnusa.com com a barra de Candice. O escândalo é muito maior. Vejo vocês no chat. Por que é tão divertido e por que não estamos fazendo isso? É exatamente o que devemos dizer. Queremos dizer agora. Vou adotar. Digo que esse é o meu mais longe. Tipo, isso faz sentido. Culpa da minha mãe. Por que não chamamos só de meu far? Esse é o meu far. Esse é o meu mais far. De qualquer forma, vocês estão arrasando aí na Suécia. Isso foi fantástico. Curti a curiosidade. Foi como uma viagem. Eu fiquei tipo, o quê? Você não pode simplesmente dizer isso. Você não pode simplesmente chamar seu futuro de muito, muito, muito distante. Entendo. Agora sou sueco. Eu gosto da cultura. Ok. Aliás, você acha que eles têm um espelho? Estou apenas curioso. Por que eles estavam fazendo tanto alarde por causa disso? Por que o povo judeu está dando o nome de espelho às suas escolas? Só estou curioso. É simplesmente criativo e divertido chamar uma escola de espelho. Só estou fazendo perguntas enquanto ainda é legal e não vai ser legal por muito tempo. Ok, Jenny escreve na seção de comentários. Você é amada e apoiada por muitos. Cristo é rei. Obrigada. Eu continuo porque é importante que a gente chegue ao fundo do que está acontecendo neste mundo. É tão louco o que eles estão tentando fazer. É assim dia após dia. É uma operação psicológica em massa. Tipo, você é horrível. Você é terrível. Você é demoníaco. Quero dizer, ontem foi algo excepcional. Eu nem disse nada. Nós lançamos um trailer. Por que não podemos saber nada sobre a vida da Erika? Quem foi prejudicado ao saber que a Erika estudou em uma escola Tesseract? Quem foi prejudicado ao aprender esses fatos? É apenas verdade. Eu não a acusei de matar o Charlie Kirk. Estou dizendo quem é essa pessoa porque ela está no comando dessa empresa. Pode ser relevante saber se ela está ou não nos contando a verdade sobre seu passado. E até agora, e à medida que avançarmos na história, você verá que ela não está ou está se lembrando errado. Eu não sei. Não vou atribuir nenhuma malícia a ela, apenas muitos erros sobre seu passado. Stars333 escreveu. Senti sua falta. Amiga, foi uma longa semana sem você. Preparei meu suporte para copos e estou pronto para essa série imperdível. Vai, Max. Muito obrigado. Blue Appetite escreve. Todos nós queremos uma amiga como a Candace. Se ficar insustentável, Charlie merece a verdade e você está se esforçando para isso. Vai, Max, Candace. O que ocorre com os sionistas é que sempre prevêem algo. Por que você está surtando por causa de uma série investigativa? Se toda a sua premissa é que ela é apenas uma viúva inocente e enlutada, você não percebe o quão estúpido você parece?
Basicamente, você está dizendo que ela não é uma viúva em luto. Obviamente que não, porque se você investigar, vai encontrar alguma coisa. Vocês simplesmente não são inteligentes? Você deveria pensar, interessante. Bem, ela é ótima. Então, o que você vai investigar? Não. Rezem, orem por Erika. Alguém está investigando o passado dela. Rezar. Ela vai precisar das suas orações? Os filhos dela precisam das suas orações. Eles estavam fazendo isso. Orem por seus filhos. Por quê? Porque ela está no escritório o tempo todo. Tipo, o que foi isso? E o que é que foi isso? Entre em pânico. Quando é que alguma vez fizemos alguma coisa às crianças? Você já disse alguma coisa? É claro que queremos que as crianças sejam ótimas. Você não deveria estar rezando pelas crianças porque uma série investigativa vai sair sobre a mãe delas, que escolheu ser CEO no lugar do marido. Essa foi uma decisão tomada, certo? Então, aqui estamos nós. Você quer estar no mundo da política. Você quer estar aqui. Você quer dizer às pessoas em quem votar para o futuro presidente dos Estados Unidos em 2028. Se vai usar fogos de artifício, haja como adulta. Não pode se fingir de viúva enlutada quando querem saber quem você é, ainda mais mentindo. Que tal isso? Podemos voltar a ter um pouco de bom senso? Não, eles têm dinheiro. Eles têm muito dinheiro, dinheiro de sobra. Acho que eles têm dinheiro de cassino. Deixa eu parar. É melhor eu sair do ar. Cripto escreve, vai, Suécia. Sim, eu adorei todas as bandeiras da Suécia no chat. Foi divertido? KPKP escreve. Meus filhos correram pela casa gritando. Estamos ouvindo a Candace. Eu só fiquei pensando em como estou feliz em ouvir isso em tantos níveis. Obrigado, Candace, da minha humilde família para a sua. Nós amamos você e sua equipe. Muito obrigado. Eu também amo vocês. Adoro saber que as crianças estão assistindo ao programa. Espero sempre manter um conteúdo adequado para toda a família. Olha, hoje eu mencionei um livro infantil, Uma Dobra no Tempo. Sou um lugar que aceita famílias. Pronto. Colin Dolan diz, me digam que eles supostamente estavam envolvidos sem me contar. Trump convidando Erika para o discurso do Estado da União. Tudo é falso e gay. Bem, essa foi a desculpa que nos deram para justificar porque ela não pôde fazer isso. Responder. Na primeira vez, demos a ela 10, depois reduzimos para 4 perguntas para o episódio de hoje. E não eram exatamente perguntas complicadas. Eram perguntas básicas. Por que, se você cresceu com uma mãe solteira, buscou obter a cidadania sueca? Sua mãe é realmente casada com Larry? É um casamento de verdade? Ou ela apenas usou o sobrenome dele? Tipo, sabe, só tentando ser um pouco mais preciso, mas vamos ter que aceitar o que ela disse. E nós oferecemos acordos. Aquelas outras perguntas, esperamos que ela tenha as respostas até amanhã. Fergie escreve, na minha experiência de 10 a 11 anos nessa luta, aqueles que dizem que você está espalhando desinformação e depois dizem que você odeia, são exatamente aqueles que você deveria estar seguindo. E que estão em cima do alvo. Quem te acusa de desinformação e manda você odiá-los é quem você deve seguir. Brittany Watson diz, sim, a jornalista e heroína contra o crime está de volta. Parabéns para você, Candace. O mundo inteiro está assistindo, orando por você e pela segurança da sua equipe. Cristo é rei. É loucura. Nunca vi isso na política. Não estou brincando. Nunca vi isso na política. Por mais feio que tenha sido, já vi pessoas postando fotos de crianças de colo porque estão chateadas com um processo. Isso é loucura, certo? Eu não suporto o Ben Shapiro, mas nunca, jamais, jamais mandaria alguém postar fotos dos filhos dele. Ir atrás da família dele, da equipe dele. Tipo, eles trabalham pra ele. Tipo, é um emprego. Meu Deus. Se ele quer fazer conteúdo sobre crianças, eu vou culpá-los. É tão além de tudo que já vi e, tipo, eu fico feliz. Porque isso só vai ser combustível para o tanque. Te prometo que vamos continuar, vamos o ano todo. Vai ser tipo, isso é uma série sem fim. Essa é uma música que nunca termina. Ela simplesmente continua e continua, meus amigos. Cadê meus filhos dos anos 90? Cadê meus filhos dos anos 90? Somos nós. Sabemos o que é isso. Se não sabe, sinto muito, você não viveu os anos 90. Você ficou de fora dessa. Enfim, a gente se vê amanhã, pessoal.